Amém, irmãos. Muito boa noite. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa e pela oportunidade de aprendermos os teus altos caminhos. Nos capacita a tua igreja, nos dá entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deixa eu pegar minha água. Irmãos, essa noite nós vamos começar um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. O livro do profeta Abacuque. Veja que curioso. Nós pregamos Naum, nós pregamos Sofonias. São profetas que pregaram em torno de 15, 20 anos antes de Abacuque. Muito próximos. Porém, na internet nós não temos praticamente nenhum trabalho sobre Naum e sobre Sofonias. Agora, Abacuque é um profeta muito pregado. Você chega na internet e você vê um excelente trabalho do pastor Luiz Saião, um excelente trabalho do reverendo Augusto Nicodemos, um excelente trabalho do reverendo Hernandes Dias Lopes e de outros pregadores. Então, o que acontece? Abacuque é muito difundido. Inclusive, o versículo que levou Lutero a entender que a salvação era pela fé foi o versículo que está em Romanos, que vem de Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Esse versículo foi o versículo-chave que desencadeou toda a reforma protestante. Então, assim, Abacuque é um livro de extrema importância. O que nós sabemos sobre Abacuque? Muito pouco. Dá para nós sabermos mais ou menos a época da sua profecia. Ela é uma profecia em torno de 610 a 605 a.C., talvez um pouco mais, chegando a 595. O nome de Abacuque quer dizer abraço. E pode ser que Abacuque era um levita da área de adoração. Mas nós não temos certeza. No capítulo 13 ele vai compor um poema, um salmo, e ele dirige esse salmo ao mestre de cânticos. Por que nós não temos certeza que ele possa ser um levita? Porque Davi não era levita. Mesmo assim escreveu vários salmos. Então assim, o livro de Abacuque é um livro muito interessante. Então vamos lançar algumas premissas. Primeira delas, muito importante. Deus é o Deus do livramento. Deus é o Deus que guarda o seu povo, é o Deus que opera salvando o seu povo e é um Deus confiável. Por que isso é importante? Porque uma das coisas que o profeta vai interceder é por livramento. Que mais que é importante saber no livro de Abacuque? Aqui eu vou falar a palavra difícil. Ele nos fala sobre o que a teologia chama de teodiceia. Olha que palavra complicada. Teodiceia nada mais é do que a existência do mal no mundo. Como que um Deus bom, como que um Deus soberano, como que um Deus que controla absolutamente todas as coisas, autoriza que aconteça o mal. Abacuque vai nos mostrar. Outra questão importante, Abacuque viveu na mesma época do profeta Jeremias. O que quer dizer que o ambiente espiritual de Jerusalém era terrível. O rei Josias morreu em 609, na batalha do Vale de Meguido. O faraó Neco o matou. A partir dali houve uma sucessão de reis muito rápidas. E Israel mergulhou em profunda idolatria. E aí o que acontece? A maldade do povo era muito grande. A violência era muito grande. A idolatria era enorme. Como nós sabemos isso? Estudamos juntos no livro do profeta Naum e no livro do profeta Sofonias. O que nós vimos juntos? O rei Josias fez uma série de reformas religiosas.
mas elas não surtiram o efeito que deveria no povo. E o povo continuou inclinado à idolatria. Como nós sabemos disso? Expliquei para vocês uma outra visão no livro do profeta Ezequiel, onde Ezequiel é levado a Jerusalém em visão ao templo, e lá havia adoração ao sol, choravam Tamuz, havia imagens pintadas no templo, idolatria. Então, quando você junta todo esse quadro, você vai perceber o quê? Um clamor de Abacuque. Abacuque perguntando assim, Senhor, o senhor não está vendo a violência? O senhor não está vendo a idolatria? O senhor não está vendo a confusão que está no meio do teu povo? Isso faz de Abacuque um livro extremamente atual. Se você quer imaginar o ambiente de Abacuque, é o ambiente que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos no mundo ocidental um ambiente de neopaganismo. Hoje nós vivemos no mundo ocidental um ambiente de intolerância contra o cristianismo. A pessoa hoje em dia... Faz favor, feche essa porta para mim, Júlio. Se precisar, liga o ventilador. Hoje está difícil as motos. Amém. As pessoas hoje, elas são tolerantes com tudo. Mas você falou de Jesus Cristo, muitos fecham a cara. Muitos ficam bravos. Por quê? Porque o evangelho ofende. Em que o evangelho ofende? Porque o evangelho mostra que só existe um caminho, Jesus Cristo. E que as religiões são falsas. E o destino de quem segue as religiões é o inferno para sempre. Isso ofende as pessoas. Não é uma mensagem que é agradável. Naquela época também as pessoas se ofendiam com a lei. E muitos que estavam em rebeldia não queriam se consertar. Esse é o quadro de Abacuque. Uma outra coisa curiosa. Abacuque é uma mistura de um diálogo de Abacuque com Deus e, em parte, apresenta uma profecia contra Jerusalém. Mas o mais interessante do livro é que o tempo todo é um diálogo. Abacuque também vai nos ensinar como que nós podemos questionar a Deus de uma maneira bíblica. Como que nós podemos questionar a Deus quando as coisas ruins acontecem. Então, assim, é um livro muito rico. Lembra que eu falei que o livro de Malaquias deveria ser chamado Epístola de Malaquias? Eu creio que Abacuque também poderia ser chamado de Epístola de Abacuque, de tanta doutrina que tem, nos mostrando tantas coisas interessantes. Amém? Então vamos lá. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O que é o peso? O peso é sentença, é um decreto. Não apenas isso. É uma sentença e um decreto pesados de serem cumpridos. É algo penoso, é algo trabalhoso. Então, sempre que você vê na Bíblia peso, sentença, decreto contra, é tudo a mesma situação, são todos sinônimos. Na sua soberania, o Senhor decreta que coisas ruins vão acontecer ao povo, normalmente juízo. Então o livro já abre de uma maneira extremamente pesada, taxativa. E aí o profeta continua, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? O livro começa com o profeta indignado. Ele está vendo a violência, ele está vendo tudo errado com o povo de Deus, ele está clamando: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai interceder? O Senhor não vai operar? Onde está o Deus de Israel? É um crente impaciente, com toda impiedade à sua volta. Irmãos, existem países do mundo hoje que é a mesma situação de Abacuque.
É a mesma impiedade, idolatria, sexolatria, liderança corrupta, injustiça, violência. O nosso país mesmo, morrem mais homens assassinados do que numa guerra no Oriente Médio. Todos os anos, repetidamente. Então Abacuque está fazendo um clamor, Senhor, o Senhor não vai botar a mão? E aí a narrativa continua, versículo 3. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Olha que interessante, aqui ele começa a falar de líderes corruptos, contenda e litígio. Corrupção engendrada na sociedade. Causas jurídicas. Por que tem causa jurídica? Porque um se sentiu injustiçado em relação ao outro. Ou a autoridade está punindo alguém. Agora, olha que interessante, ele começa o versículo falando, por que o Senhor me mostra violência? Irmãos, aprenda algo. Muitas coisas que Deus te mostra, a grande maioria, só tem um sentido. É para você orar e interceder. Simplesmente isso. Você vai ver isso na vida de pessoas, você vai ver isso no seu bairro, seu trabalho, seu país, em tudo. Quando Deus te mostra algo, aquilo não fecha com a verdade da palavra de Deus. Olhe. Maneira simples. Ó, Senhor, tal. Agora Abacuque está indignado. Senhor, por que o Senhor me mostra tudo isso? Porque o que nós temos que entender? O ambiente aqui é ambiente da antiga aliança. Lei de Moisés. O que Deus havia falado se o povo desobedecesse? Que Deus ia julgar. É a chamada teologia retributiva do Antigo Testamento. Se eu faço o bem, recebo o bem, obedecendo a lei. Se eu desobedeço a lei, faço o mal, recebo o mal. É a mente de Abacuque. Lembrando que no Novo Testamento, essa teologia não tem a mesma força. Muito crente se aproxima de Deus via legalismo. Muito crente acha que tem que obedecer para ser agradável a Deus, que tem que obedecer para Deus ficar feliz com ele. Primeira coisa que eu tenho que entender, eu só sou agradável a Deus por causa do sangue de Jesus que cobre os meus pecados. Apenas isso basta para que eu seja agradável a Deus. Eu não tenho como, com as minhas obras, ser agradável a Deus. Agora, existe uma verdade no Novo Testamento. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Mas não é a teologia retributiva. Mais à frente nós vamos falar disso. No meio evangélico brasileiro, existe uma tentativa de manipular Deus. Mais ou menos assim, se eu fizer a coisa certa, Deus vai responder. Se eu fizer tal coisa, Deus vai fazer. Se eu não fizer tal coisa, Deus vai retribuir. Irmãos, a religião que dá método e que dá regras para manipular um Deus é a feitiçaria. Não é o cristianismo. Porque no cristianismo Deus não é manipulável. Deus é soberano. Ele faz exatamente o que ele bem entende, da maneira que ele bem entende, a hora que ele bem entende e como ele quer. Ninguém manda em Deus. E não funciona dessa forma. Sabe por que você obedece? Você obedece porque você é crente. Você obedece porque você tem um amor chamado Jesus Cristo. Você obedece porque você é sério e tem compromisso com aquilo que você decidiu fazer. Que era seguir o Senhor e ter Ele como Senhor e Salvador. Nós obedecemos não para sermos salvos. Nós obedecemos
porque somos salvos. E só podemos fazer isso porque o Espírito Santo habita em nós, porque sem o Espírito Santo você não consegue obedecer. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, ela ainda está lá. A diferença é que após o novo nascimento, o Espírito Santo passou a ser um só com o seu Espírito. Então é como se você recebesse uma vacina contra a sua natureza pecaminosa, que te capacita a viver a vida cristã. Que é o habitar interior do Espírito Santo. Deus não poderia estar mais perto. Em outras palavras, nós somos uma encrenca tão grande que Deus precisou vir habitar em nós para nos capacitar a viver a vida cristã. O problema é que pela minha natureza pecaminosa, eu não consigo enxergar isso, eu me acho muito bom. Eu acho que eu sou bonzinho. Eu não sou traficante, eu não mato ninguém, eu não boto bomba em ônibus de criança, eu não boto fogo em escola. Entenderam? Só que a Bíblia fala que nós somos pecadores e que necessitamos do fluir da vida do Espírito Santo para vivermos uma vida cristã verdadeira. Por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Com salmos, cânticos espirituais, em outros textos, doutrina. Entenderam como é que funciona? Agora, quando Deus te mostra algo, já que você tem o Espírito Santo habitando em você, é para você orar. Poderíamos dar essa resposta para Abacuque. Senhor, por que o Senhor me mostra? Ô, Abacuque, vai orar, mas ele orou, ele estava clamando. E aí o texto continua. Versículo 4. Por essa causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Irmãos, infelizmente no mundo existem juízes corruptos. Infelizmente no mundo tem gente que é presa injustamente, tem gente que é morta injustamente. O mundo funciona assim, parece incrível isso. Um mundo que se acha tão desenvolvido, um mundo que se acha tão democrático, um mundo que se acha tão moderno, com tanta injustiça, com tanta maldade espalhada, líderes corruptos, gente que só tem compromisso com o próprio bolso, com o próprio umbigo e com o próprio interesse, que deveria estar lá para abençoar o povo, e não está. Mas isso é algo que acontece, infelizmente, em muitos lugares do mundo. A gente fica até meio assustado quando vê isso. Fala, nossa, mas por quê? Não era para ser assim. Mas é. É assim que funciona. Parece incrível, mas é assim que funciona. Amém? Vamos seguir, versículo 5. Olha o que ele vai falar. Deus respondendo. Vede entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Irmãos, a resposta de Deus é tudo aquilo que você quer ouvir, é o que Deus está falando. Olha, venham entre as nações. A obra que eu vou fazer, ninguém vai acreditar. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Aí você fala, meu Deus, agora ele vai arrebentar. Agora Deus vai botar para quebrar. Agora Deus vai fazer tudo que tem que ser feito. Já pensou se Deus respondesse isso? Claudinho está orando, Senhor, por que isso? Aí Deus fala, vê aí no meio a obra que eu vou fazer. Todo mundo vai ficar surpreso. E ninguém vai acreditar. Não é uma tremenda resposta de Deus? Maravilhosa! E aí o texto continua, versículo 6. A resposta da obra de Deus. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Aqui, Deus surpreende todo mundo.
Porque a resposta dele não era vai descer anjo, vai subir anjo, exército assírio vai ser destruído, o mar vermelho vai abrir, vou trazer o dilúvio. A resposta de Deus não é essa. Deus pega a nação que está surgindo naquela época, extremamente violenta, extremamente pagã, e fala o seguinte: eu vou trazer os caldeus para destruir tudo. Eu vou trazer os babilônios para arrebentar com tudo. Mais ou menos, para você entender o que representa isso hoje. Imagina Deus juntar todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, todos os idólatras do Brasil, e todos eles se ajuntarem e receberem poder de Deus para destruir a igreja. É essa a resposta que Deus deu. E aí, como é que fica? Estão entendendo o grande problema do livro de Abacuque? Abacuque ora: Senhor, corrupção, violência. O senhor não vai fazer nada? Deus fala: não, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma obra, eu vou piorar as coisas. O que era ruim vai ficar muito pior. Eu vou trazer morte, eu vou trazer destruição, eu vou trazer exílio. Eu vou trazer os piores feiticeiros que tem agora da atualidade, os piores guerreiros, para arrebentar com tudo. Não vai mais ter culto no templo. A igreja de vocês vai fechar. Porque esse povo é safado, esse povo é sem vergonha, esse povo não tem compromisso. Então eu vou cumprir a minha lei e vou arrebentar com tudo. Essa é a resposta de Deus. Percebe o problema? Por que Abacuque fica sem saber o que falar? Já pensou você começar a buscar Deus e Deus falar: não, ouvi. Quem? Vicente, João e Júlio? Não, 3 irmãos, ó. Oraram, clamaram, ouvi, fica tranquilo que eu vou botar para quebrar. E a resposta é: segura na cadeira que a coisa vai ficar feia. Por isso que Abacuque é um livro tão importante. Porque Deus nos surpreende. Normalmente a nossa visão é o Deus Papai Noel. Aquele velhinho, barbudinho, barrigudinho que você faz coceguinha na barriguinha dele. Ele dá risada. Só que não tem Ele é o Todo-Poderoso. Um Deus de amor, mas que também executa juízo. Ainda mais quando o seu povo é impenitente. Nossa, pastor, que bom que isso aí é a antiga aliança. Nós estamos na nossa, debaixo de Jesus. Muita gente não pensa assim? Pensa, né? Só que Jesus Cristo fala no Apocalipse, carta às igrejas: ó, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês, vou colocar vocês numa cama. Vos ferirei de morte. Jesus Cristo fala isso. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Não existem 2 deuses. Ó Israel, só existe um único Deus. Porém, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 são um. Em essência, inclusive. Entendeu? Mas temos que entender como funciona. Isso aqui é um aviso. Que aqui está falando para os crentes da época. Deus está falando que vai fechar as igrejas. Sabia que quando a igreja se enche de impiedade, Deus coloca autoridades ímpias sobre o povo? Não é curioso? Como é que estão os países aí, onde a igreja se afastou do Senhor ou se corrompeu? Tem tudo autoridade esquisita em cima. Está começando a entender por que as coisas acontecem? Por que o nosso grande abençoador é Jesus Cristo? Você não pode botar tua confiança em homens. Está entendendo o grande recado que Abacuque dá?
Isso explica muita coisa. Amém? Vamos seguir. Versículo 8. Deus descrevendo: e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias, que se apressam a devorar. Olha que interessante. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Deus já dá o decreto. Ele fala, eles não vêm de maneira pacífica. Eles vêm fazer violência, eles vêm fazer prisioneiros. Cativos. E olha a figura que Deus usa. 3 figuras importantes. Um grande felino, leopardo. Um lobo, um grande caçador, que no final de tarde ele já está com fome. E a matilha de lobos está maluca. E a águia, que quando desfere o seu mergulho fatal, ela normalmente não erra. São 3 figuras de caçadores que vêm para predar, para fazer presa, para destruir. Então, quando você vê essa imagem aqui, o que você vê? Destruição, morte e prisão. Deus já abre dando decreto. Você imagina nós fazermos nossa campanha de oração, que inicia agora domingo, e no final da campanha Deus vem com uma palavra dessa? Ó, você se prepara que eu vou fechar a igreja. E esse avivamento aí que vocês estão pedindo, não é avivamento, eu não vou trazer avivamento, vou trazer juízo. E a chibata vai comer no lombo. E é bom vocês colocarem essa oração e esse jejum como clamor. E clamar a minha misericórdia. Porque eu estou vendo a violência, eu estou vendo a impiedade, estou vendo sua falta de compromisso. Estou vendo que você não leva as coisas de Deus a sério. E eu vou agir. E vou agir de uma forma que quem olhar vai ficar assombrado. Irmãos, tem crente que só se movimenta com a chibata no lombo. Em vez do camarada andar numa boa, seguir a Deus, Jesus fala, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Camarada não, escolhe o caminho difícil. E aí Deus é obrigado a agir. Porque aquele que começou a boa obra em vós há de terminar. Existe uma obra. Existe um decreto de Deus. Esse decreto envolve transformação. Esse decreto envolve filhos obedientes. Esse decreto envolve um povo que foi lavado e remido para glorificar a Deus para as boas obras. Através de boas obras também. Percebe que a nossa mente evangélica, brasileira, século XXI, eu sirvo a Deus para comprar casa boa. Eu sirvo a Deus para ter carro bom. Só que não tem nada dessa pataquada na Bíblia. Não existe na Bíblia. Isso aí. Entendeu? Se você está fazendo isso, você está servindo um Deus que não é o Deus da Bíblia, buscando uma coisa que não é de Deus. Tendo que comer, tendo que vestir, nisso dá graças. E perto dos nossos irmãos, por exemplo, na Síria, 3 semanas atrás, em uma noite, morreram 1000 cristãos. E se os russos não tivessem abrido as bases, tinha morrido mais gente. Igual um porco. Pastor, eles pegaram e puseram fogo. Entendeu? E aí o cara fica fazendo conta se vai para a igreja. Misericórdia, que cristianismo que é esse? Se você fosse Deus, desse saúde para o cara, desse tempo, desse forma de vir adorar, e o camarada por preguiça não fosse, o que você fazia com o cara? Pensa, troca de lugar. Jesus foi moído para que nós pudéssemos estar sentados aqui. Levou todos os nossos pecados. Senhor, Senhor, porque me desamparaste?
É por causa do peso dos nossos pecados na cruz do Calvário. Um Deus santo que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Percebe que Deus tem que agir dessa maneira dura? Vou mandar o leopardo, o lobo e a águia. E quando fala do vento oriental aqui no texto, o vento oriental era o vento mais quente do deserto. Que você não aguentava, ele chegava a queimar as pessoas. De tão quente, o vento oriental. Que vinha dos lados do deserto da Arábia. Entendeu? Então assim, quando eu vejo um livro que nem Abacuque, eu tenho que parar para pensar o que eu estou fazendo. Porque ele é extremamente atual. Seguindo, versículo 10. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Olha que interessante, vamos começar de trás para frente. Eles vão vencer. E eles vão dizer que Marduk, o Deus dos babilônios, é o Deus mais poderoso da terra. Inclusive é mais poderoso que o Deus de Israel. Mas Deus está falando isso, olha, eles vão vencer. Eles vão amontoar terra. O que é amontoar terra? Eles tinham que fazer rampas de entulho para poder chegar no alto do muro. Era mais fácil fazer uma rampa de entulho do que romper a muralha. Mas olha que interessante, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, em que seu nome tem que ser glorificado entre as nações, através do seu povo da antiga aliança Israel, tem que ser glorificado. Essa verdade vale também através do seu povo na nova aliança, a igreja, que foi salva para glorificar a Deus. E se você não está no projeto de glorificar a Deus, seu cristianismo é fajuto, não serve para nada, é religião vazia. Sério, né? Irmão, se você não está no projeto de glorificar a Deus, vão amontoar a terra na sua muralha. E ainda vão dizer que o Deus deles é melhor que o seu. É isso que está aqui. Agora, o mais interessante é o seguinte, é Deus falando, olha, eles vão dizer que o Marduk é mais forte do que eu. Imagina, chega a esse ponto. É muito curioso o livro de Abacuque. Muito curioso. E aí a narrativa continua. Versículo 12. Abacuque vai começar a interceder. Levou tanta paulada. Imagina você ouvir isso diretamente de Deus, da maneira que foi aqui. Imagina. Como ficou a cabeça do profeta? Olha o que ele vai falar. 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? O que Abacuque vai começar a falar? Veja, a grande inquisição é o seguinte, como que um Deus santo vai usar os ímpios para executar sua vontade? Essa é a grande pergunta dessa passagem. O senhor não está vendo os ímpios? Não está vendo quem é esse povo? Inclusive o profeta fala o seguinte, nós não morreremos. O que o profeta está querendo dizer? Que se Jerusalém caísse, era como se o povo de Jerusalém morresse, não apenas isso, mas como se o Deus de Israel morresse também.
Existe uma tradução da Bíblia NVI que está assim, não está nós não morreremos, está assim, tu não morrerás, que também é pertinente. Porque a derrota de Jerusalém, a destruição do templo, é como se Deus morresse. E aí o profeta, a mente dele entra em parafuso, ele falou, Senhor, como que o Senhor vai usar o ímpio? O que o profeta esperava? Que ia levantar o rei Davi, que ia levantar Otoniel, que ia levantar Samuel, que ia levantar Moisés, que ia levantar o grande Elias. Deus fala, não, eu vou pegar a turma da feitiçaria, os piores assassinos e macumbeiro, e vou trazer para destruir e fechar a sua igreja. E não só isso, eles vão tudo preso. Uma parte vai morrer, outra parte vai preso. Imagina como é que ficou a cabeça do profeta. Agora, tem que olhar ao lado, né? Tem que olhar ao lado. Porque com esse livro aqui você tem ferramenta para entender. Por que coisas ruins acontecem a gente boa? Porque entenda, tinha gente boa em Jerusalém? Ó, vou te dar 4 nomes. 6. De cabeça. Jeremias, Baruque, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só aí já tem 6. Aí vou te dar mais aquele eunuco que ajudou Jeremias para não morrer no poço. 7. Aí vou te dar o próprio profeta Abacuque, 8. Tinha muita gente boa. Aí eu vou te dar mais um, Ezequiel, estava vivo. 9. Tinha mais gente boa. Eu pergunto, para onde foi o bondoso e justo Daniel? Vou te explicar, meteram uma corrente no pulso dele e levaram a pé uma viagem de 1000 quilômetros para ser prisioneiro em Babilônia. E a primeira coisa que aconteceu quando ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego chegaram é o seguinte, olha, agora você é propriedade nossa e você vai comer tudo que a gente mandar você comer. E puseram ele diante de um monte de alimento que não podia comer. Entenderam? Estava no meio. Foi arrancado da terra. A igreja fechou. Quem fechou a igreja? Deus. Se não te arrependeres, virei contra ti, te colocarei doente numa cama. Te ferirei de morte os que adulteram. Entende como uma coisa é séria? Vendendo para você um evangelho que não existe? Evangelho do velho e bom, gordinho, barbudinho, não existe isso. Deus é bom, Deus livra, Deus é amor, mas ele não é palhaço. Ele é um Deus sério, um Deus justo, que não pode permanecer diante do pecado do seu povo. O pecado do seu povo tem que ser tratado. E muitas vezes o pecado tem que ser tratado arrancando com raiz e tudo. E para arrancar com raiz e tudo, às vezes dói. E aqui foram 70 anos. Não foi 2 meses de tribulação. 70 anos com a igreja fechada. Ezequiel tinha que adorar na beira do rio. Não tinha nem sinagoga naquela época. Entendendo? Povo de Deus. Gente da aliança. É assim que as coisas funcionam na Bíblia. É algo para pensar. Seguindo, versículo 14. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com um anzol, a apanhá-los lá com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredoura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso a sua varredoura, porque com elas engordou a sua porção, e engrossou a sua comida. Olha que interessante.
Os babilônios tinham uma espécie de culto ao seu Deus e à guerra. O que o profeta está falando aqui? Senhor, eles vão vir, eles vão vencer, eles vão levar a gente prisioneiro. Não apenas isso, Senhor, eles vão zombar de nós, vão zombar do Senhor. Não apenas isso, eles vão fazer festa com tudo aquilo que eles roubarem de nós. Irmão, sem contar aqui, né? Mulheres violadas, mulheres grávidas tendo sua barriga fendida, idosos sendo mortos igual um porco. Entendeu? Quem trouxe? Deus. Agora, olha que interessante, nós já vamos para isso. Vai pensando aí. Deus é amor. E nele não habita treva nenhuma. Nada. Não é algo para se pensar? Já vamos explicar. Aí vamos para o fim. Versículo 17. Porventura, por isso, esvaziará sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Aqui, encerra o capítulo falando o seguinte, a mortandade não vai ser apenas em Jerusalém. Vai ser em toda a região. E foi verdade, aconteceu exatamente isso. E depois de Abacuque falar tudo isso para o Senhor, de reclamar com o Senhor, o primeiro versículo do capítulo 2, ele faz o seguinte, Abacuque 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. O que Abacuque encerra? Ele encerra falando que ele vai aguardar no Senhor, que ele está aguardando uma resposta, que ele vai orar e que ele vai interceder. É isso que ele vai fazer. Amém. Vamos a algumas aplicações. Veja. Como eu falei, as pessoas elas criam um Deus controlável. Isso aí é feitiçaria. As pessoas querem criar um Deus previsível. Um Deus conforme o modelo dela. Isso é idolatria. A pessoa diz que adora o Deus da Bíblia, mas ela adora um ídolo que ela criou. Entendeu? Que mais? Deus é insondável. Não há como explicar a mente de Deus, não há como explicar o agir de Deus. Ele é insondável. Não tem como. Sabedor disso, eu tenho que entender o seguinte, não existe vida cristã sem crise. Vida cristã sem crise não é cristianismo. É uma aberração que você criou na sua cabeça, que não existe, que venderam para você na televisão. Ou vai olhar para trás e vai dizer que você passou pouca luta até hoje. Aí você vai me dizer que em todas as lutas, 100% foi você que ocasionou? Já vou te dar a resposta, é lógico que não. Porque crises fazem parte do cristianismo. Daniel provocou a ira de Deus? Ezequiel provocou a ira de Deus? Não. Mas foram vítimas, foi arrancado, era um jovem de carreira promissora, extremamente capacitado, estudado, dos melhores. Viu ele e sua geração serem arrancados com raiz e tudo, e todo o seu futuro ser jogado num poço. Daniel morreu velho em Babilônia, conta a tradição. Nunca mais voltou. Sabe o que é isso? Te tirarem daqui, você nunca mais voltar, vai morrer em terra estranha. Vendo os caras acendendo a vela na macumba. Ainda vira para você falar, ó, recolhe tudo depois que acabar. E não recolhe para ver. Concorda? Sadraque, Mesaque e Abednego foram obrigados a ajoelhar diante de uma estátua.
Foram parar na fornalha. Escaparam por milagre. Porque na época da igreja primitiva, eles não quiseram adorar o imperador. Foram jogados aos leões e foram queimados vivos. Não teve escape na época da igreja primitiva. Há 3 semanas atrás, nossos irmãos lá na Síria, entendeu? Eles não tiveram escape. Deixa eu falar uma coisa, fazer um parênteses nessa palavra. Veja, irmãos, não existe a religião muçulmana pacífica. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, manda matar quem não crê em Alá. Então, um muçulmano que é pacífico, ele não é muçulmano. Ele é um desviado. Se o cara é muçulmano para valer, a principal tarefa dele é matar a mim e matar vocês todos. Ainda mais para receber 40 virgens no céu. E cada vez que ele tiver relação com elas, elas se tornam virgens novamente. Entendeu? Então, cuidado. Existe um modismo por aí para dizer que a igreja é ruim, os muçulmanos são bons. Semana passada, os muçulmanos tomaram a cidade de Colônia, na Alemanha. Tomaram conta do centro da cidade, uma coisa absurda. Que o Senhor venha livrando nossa terra. Preciso orar, irmãos. Precisamos orar pelas nossas autoridades, orar pelos... Ah, mas ele está errado. Não importa, ore. Ore para Deus ter misericórdia. Entendeu? A coisa está feia na Europa. Por quê? Porque a Europa apostatou. É só você comparar a diferença da Europa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem problema? Um monte. Mas olha a diferença. Entendeu? Então assim, cuidado. O que mais que eu coloquei aqui? É nosso dever sempre buscar o livramento de Deus. Ah, pastor, não entendi. Irmãos, todo o conjunto de versículos da Bíblia que fala de livramento, fala para confiar em Deus, todos. Não existe um versículo bíblico que diga que Deus não livra. Todas as ordens são de você buscar Deus. Senhor, livra. Senhor, nos ajuda. E agora a pergunta que não quer calar. Como que um Deus bom, onde não tem trevas nenhuma, e ele não pode fazer o mal. Se ele não tem trevas, ele não pode fazer o mal. Essa é a verdade bíblica. Como que ele consegue trazer os babilônios? O Novo Testamento nos mostra isso. Naquela passagem onde Lucas registra, falando para Herodes, Pôncio Pilatos e o sumo sacerdote, falando o seguinte: vocês crucificaram o Filho de Deus. Mas isso só foi possível porque era a vontade dele. Se você fizer uma coletânea de textos, você vai perceber o seguinte: Deus não precisa ser autor do mal. E nem pode ser autor do mal. Deus simplesmente retira a sua mão e entrega a pessoa ao próprio desejo. E aí, como ele é onisciente e onipotente, controla todas as coisas, ele sabe o que a pessoa vai fazer e sabe que a pessoa vai cumprir o seu decreto. É assim que funciona. Vou te dar um outro exemplo. Gênesis 6. Antes do dilúvio, Deus fala: o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque o mesmo é carnal. Hoje nós estamos debaixo do poderoso ministério do Espírito Santo. Para que coisas ruins aconteçam, basta o Espírito Santo
afastar a mão. Deus não precisa ser autor do mal, é simples assim. Ele apenas entrega o homem. Ah, pastor, me prova. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar a Deus, para a partir de amanhã Deus entregar a você a sua própria vontade. E vamos ver como é que fica a sua vida cristã. E como é que fica a sua vida familiar. E você me dá um mês para ver um crente com a vida destruída. O problema é que nós achamos que nós somos muito bonzinhos. E você esquece, você só está sentado aqui porque Deus trouxe. Você só pode fazer coisas boas porque Deus te capacita. Percebe? Como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos clamar a Deus, como precisamos ter uma vida correta. Porque a hora que Deus move, a hora que Ele pesa a mão, a coisa não é brincadeira. Livro do Apocalipse, tem uma figura, é dada a ordem para o anjo. Ele vai na frente do altar, que está lá no céu, pega um vaso com as orações dos santos e arremessa para a terra. E aí na cena seguinte fala, e se ouviram relâmpagos, trovões e grande terremoto. Mais ou menos é o que está acontecendo, Abacuque está orando. Deus respondeu. E o terremoto veio. Amém? Vamos orar?